Olá, meus amigos e amigas, Paulinho Lamana na área, seja muito bem-vindo mais uma vez. É um prazer imenso estar do seu lado, presença aí agradável, sempre agradável companhia. Valeu para você que já compartilhou, favoritou, se inscreveu no canal e comentou. Troféu joinha é seu. Hoje é terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2016, feriado aí no Brasil. E é isso aí. Que fora o negócio está ardendo. Inclusive teve uma movimentação sensacional hoje, em cima de quase todos os pares. Vou ver se eu acho que tá fechada. É isso aí. Kleber Frazão, de São Paulo. Fabiano Dutra, de Contagem, Minas Gerais. Tiago Tenório, de Salvador, na Bahia. Parabéns para vocês. Vocês foram os ganhadores aí do sorteio do mês de janeiro. Já mandei um e-mail para vocês. Vocês têm aí 7 dias a contar de hoje para me retornar com os títulos que vocês querem, ok? Vocês vão receber esses livros aí na casa de vocês. Não tem problema algum. Ó, André Frazão. Ué, é o mesmo? Ah, não. Um foi Kleber e esse aqui é meu amigo André Frazão, de Portugal. Ele faz uma pergunta interessante com relação às corretoras. Talvez eu já tenha respondido isso aqui, mas vale responder de novo. Boa tarde, gostaria de saber sua opinião a respeito de uma coisa. Você acha que se por acaso uma corretora tivesse apenas investidores que ganham, a corretora conseguiria se manter em termos econômicos? Ou seja, se toda as pessoas ganhassem dinheiro na corretora X, acha que ela conseguiria pagar as suas contas somente com os spreads que nós pagamos por ela assim, e continuar saudável? Os cumprimentos, André. André, valeu para você e para todos aí de Portugal que me acompanham e estão sempre aí participando de alguma forma. André, sim, cara, o spread é alto. Né? Você pensa que a gente às vezes acha que 2, 3 pipizinhos é pouco, mas se você colocar isso numa escala de negociação, é muita grana. Sem contar que a grande maioria, gente, a grande maioria que cada um de vocês conhecem são white labels. White labels são corretoras que usam a estrutura tecnológica, a estrutura de back-office de uma outra corretora maior. É como se fosse um pré-posto, uma filial. E é assim que funciona. Você pega os nomes grandes de corretoras aqui dos Estados Unidos, inclusive, muitas delas são white label. Então, assim, o custo é mais reduzido, ok? Mas o que eles movimentam em spread é algo absurdo, cara. É absurdo. Só para vocês terem uma ideia, um cara com uma conta de uns 30 mil dólares, um cara ativo, um cara que opera bem, sabe o que está fazendo, ele consegue gerar para a corretora em termos de spread entre 5 e 7 mil dólares por mês. É muita grana. Eu estou pegando numa média de um cara que já está no mercado e sabe fazer a coisa acontecer. Agora, é evidente que se a pessoa coloca o dinheiro e perde, para a corretora séria isso não é importante. E não é interessante, porque ele vai deixar de gerar ali o pouquinho que seja, mas está contando, está lá. Então é bastante coisa. Presta atenção na certificação das corretoras para que vocês não tenham problema. Porque tem muitas que realmente recebe a sua ordem, segura e torce para você quebrar. Isso acontece demais, tá? Mesmo porque existe, já falei isso, tem um algoritmo rodando por trás das corretoras que ela mapeia o seu perfil. Ela vai falar assim, esse cara é perdedor, vamos deixar a ponta dele aberta. E aí é só esperar, meu chapa, porque isso normalmente acontece, né? E cá entre nós, se eu tivesse uma corretora, faria exatamente o mesmo. Ok? Mas se todas as ordens fossem feitos o que nós chamamos de cover, a cobertura lá no mercado, da mesma forma pagaria as contas. Claro que havendo movimentação. Por isso, as corretoras oferecem alguns webinários, alguns cursos, algumas informações para entrar, né? Tipo sinais. Ela quer que você realmente opere. E se você não operar para ela, você é um cara ali que tem grana, ok, mas não está gerando absolutamente nada. Então, tanto é que aqui nos Estados Unidos é muito comum, se a pessoa tem conta e não operar, ela paga uma taxa. Ela tem que abrir pelo menos uma operação por mês, para não ter que ter esse custo aí de manutenção, né? Mas uma operação é fácil abrir. Beleza? Vamos lá. Esse aqui é meu amigo Fabrício, ele fala: Paulinho, parabéns pelos vídeos, muito interessantes e educativos. Eu opero hoje na Bovespa com contratos de mini índice e mini dólar no day trade. Porém, infelizmente, com o cenário político nacional, você sabe que é uma enorme instabilidade, principalmente com o dólar. Com isso, um amigo me indicou que eu começasse a operar o DAX, que é o índice
lá da Europa. Diz que ele é um mercado muito mais tendencioso e teoricamente mais fácil que os mini contratos da Bovespa. O que você tem a dizer sobre isso? Cara, é bem parecido na verdade. A vantagem é que você vai estar com o seu capital numa moeda um pouco mais forte que o real, aliás, bem mais, né? No caso do DAX, naturalmente, se você for exatamente para a Europa, você vai trabalhar em cima de euro. Agora, você consegue operar o DAX em outras corretoras, tendo outras bases monetárias, né? Euro, franco, o dólar, o iene, não importa o que, mas é possível. Operar DAX seria uma boa migração ou os riscos são os mesmos do Brasil? Você conhece bem. Geralmente a alavancagem nesse mercado de fora é um pouco maior do que aí no Brasil. Eu diria que o Brasil, eu sempre falo que a gente acaba seguindo nós, investidores. E o Brasil é muito vulnerável ao capital externo. Então, se alguma coisa acontecer aqui, eles começam a querer o dinheiro que está aí e isso a técnica vai para o espaço. Na maioria das vezes, a técnica vai para o espaço. E entra ali outros fatores que não vê o caso mencionar aqui agora. De qualquer forma, o risco associado é bem parecido, ok? Bem parecido. Você tem que fazer um planejamento, saber se exatamente você vai querer se manter aí no Brasil, instalado aí, vivendo aí, se tem planos de cair fora. Se tem planos, eu já sugiro que você pense nessa migração. Vai fazendo os dois paralelamente, você vai ter um horário muito mais estendido para trabalhar, inclusive, né? Você pega o horário da Europa todo e mais o horário brasileiro. Isso é uma jornada de trabalho bem exaustiva, diga-se de passagem, mas é uma opção, né? Planejamento. Saiba onde você está e saiba onde você quer chegar, porque senão você não tem referência, né? Fica difícil. Mas eu acho que tá respondido aí, né? O Alex, ele fala o seguinte: meu nome é Alex, moro no Japão, queria tirar uma dúvida. Um suporte e resistência no time frame de 5 minutos, mesmo depois de 1 ou 2 anos, aquela região continuará sendo suporte e resistência quando o preço bater lá? Sim. O mercado ele tem uma memória. Talvez, a pergunta é, primeiro, quais são as regiões em 5 minutos que esse suporte de 1 ou 2 anos atrás foi trabalhado? Geralmente, não foi um suporte de 5 minutos. Claro, ele bateu, parou por ali, mas teve algum time frame maior que deu aquela segurada. O mercado ele tem memória, independentemente do time frame que você trabalhe, os pontos de suporte ou resistências, eles são muito bem definidos. Se você pegar time frame muito pequeno, você vai ver que vai ter vários pontos de suporte ou resistência e isso pode confundir um pouco. A minha sugestão é que você suba esse time frame, analise num período um pouco maior, que você dá uma filtrada. Aqueles que não são tão importantes, eles ficam para trás, você deixa passar, né? Pega um gráfico, por exemplo, no diário ou em H4, H1, você vai ver que tem outros pontos mais importantes do que aquele topão que você viu em 5 minutos, que na verdade foi engolido dentro de 1 hora. Entendeu? Então, cuidado com esses períodos pequenos. Lembrando que 1 minuto, ok, tem gráfico, tem padrão, funciona, beleza. Mas quando você trabalha com price action, por exemplo, você precisa ter... eu não quero usar essa palavra porque talvez algumas pessoas não entendam. Você tem que ter uma tendência. Você tem que ver a coisa acontecendo. E tendência não acontece em 1 minuto, cara. Não tem a tendência. Claro, acontece, pelo amor de Deus. Você pega uma tendência de um período de 1 hora, tá numa tendência de alta, por exemplo, vários candles, você vai ter períodozinhos de 1 hora ali, de 1 minuto, né? Candles de 1 minuto dentro dessa tendência maior que te define, que mostram a tendência para onde está. Mas eu quero dizer o seguinte: a cabeça do ser humano não muda em 1 minuto. O cara tava numa tendência de alta, observando uma tendência de alta. Aí daqui a pouco já aquele ajuste que teve, enfim, o mercado começa a cair em 1 minuto, fala, nossa, entrou em tendência de queda. Calma, que não é assim. A massa, quem define isso, o mercado precisa assimilar essa ideia para depois começar a virar. Então é muito comum o cara o mercado dá uma puta porrada, aí ele para num determinado ponto de resistência, começa a cair um pouquinho, o cara baixa o período, batata, mete uma venda porque fez um shooting star, teve uma confirmação com não sei o que, e papapá, 1 minuto. Simplesmente o candle de 1 hora ou 4 horas, ele deu uma cedida e ainda tem mais um caminhão de espaço para andar para frente.
para o alto nesse caso, nesse exemplo que eu dei. Então, cuidado com os períodos pequenos, tá? A cabeça tem que acompanhar, tem que virar rápido. Se você é um cara que tem muita resistência à mudança, primeira coisa, traça períodos maiores. Isso é sério, hein? Isso é a essência do trader, cara. Você tem que saber como você enxerga, qual que é a sua dificuldade de aceitar uma nova realidade. É profundo isso que eu estou dizendo, hein? Qual que é? Isso aqui eu passo no coaching, com cada um dos meus alunos. Como é que é? Você encara numa boa? Se tiver que agora mudou tudo, tá tudo certo, ou você vai encontrar resistência? Você tem medo do novo? Tem? Então olha, período grande, meu chapa, vai para lá. Vai, porque senão você vai dançar. Porque você vai querer operar toda hora, né? Então, com período maior, você diminui o lote e tenta pegar uma amplitude mais interessante. E nessa você diminui o seu risco. Vai por mim. Ó, e o mercado alavancado, que é esse mercado nosso aqui, escuta o que eu vou falar, hein? Se você tiver um mínimo de autocontrole, ele pode ser menos nocivo do que o mercado que não tem alavancagem. É só fazer conta. Claro, você não pode começar com $100, né? Começando com um pouco mais do que isso, você acaba usando uma relação de risco-retorno ou de alavancagem menor do que 1 para 1. Tem gente que não vai entender. E tem gente que opera no mercado do Brasil que também não vai entender. Mas faça conta. É a dica que eu dou para vocês, tá? E a última aqui. Paulinho, eu opero opções binárias e tenho uma dúvida sobre notícias quando há uma notícia e o preço sobe um pouco, por exemplo. Depois torna a descer, fazendo, creio que uma correção. E minha estou lendo exatamente como está escrito. E minha estratégia dá sinal de sobrevenda. É arriscado operar numa alta? Cara, é arriscado operar opções binárias nesse padrão que você está tentando trabalhar. Minha recomendação é que fuja ou venha para cá, Estados Unidos, tá bom? Não fisicamente, mas nas